No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre a aprovação da privatização da Sabesp pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na última quarta-feira, episódio que incluiu a ação violenta da polícia contra trabalhadores do setor que se manifestavam contra a privatização. A gente vai saber ainda o posicionamento oficial da CUT. E ainda, a CUT e CNQ cobram responsabilização da Braskem pela tragédia de Maceió. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, mesmo com a pressão popular de movimentos sociais e do movimento sindical contra a privatização da Sabesp em São Paulo, deputados estaduais alinhados ao governador bolsonarista Tarcísio de Freitas aprovaram na quarta-feira, dia 6, o projeto de entrega da estatal à iniciativa privada. O placar de 62 votos a favor e um contrário se deu em um cenário de protesto da oposição que se retirou do plenário depois de a polícia militar reprimir, prender e tentar expulsar manifestantes contrários à privatização. O que já tem se mostrado marca registrada do atual governo de São Paulo voltou a acontecer com a ação da PM nessa quarta-feira. Tarcísio, no início de agosto, enalteceu a ação violenta da polícia realizada no Guarujá, litoral de São Paulo, que resultou na morte de 16 pessoas. À época, o governador chegou a afirmar que ficou extremamente satisfeito com a operação. Dessa vez, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a polícia tentou calar os manifestantes com o uso de cacetetes, gás lacrimogênio e spray de pimenta, depois do presidente da casa determinar o esvaziamento do plenário. Até mesmo jornalistas foram obrigados a deixar o local. Os manifestantes são servidores públicos da base do Sindicato dos Professores Estaduais e do Sintaema, que representa os trabalhadores do saneamento. 4 pessoas foram presas arbitrariamente: Ricardo Senesi, Lucas Carvente, Rendrio Luiz e Vivian Mendes, que inclusive foi candidata ao Senado por São Paulo nas eleições do ano passado. Ela é líder do Partido Unidade Popular. Já nessa quinta-feira, deputados da oposição disseram que vão ingressar com ações na Justiça contestando o projeto de privatização e a votação, como se deu em um ambiente insalubre, depois da ação da polícia, em que deputados não puderam permanecer por conta de riscos à saúde. De acordo com o deputado Paulo Fiorino, do PT, a votação deveria ter sido adiada para o dia seguinte, porque o plenário ainda estava tomado por gás de pimenta. A deputada Paula, da bancada feminina, grávida, e também outros parlamentares com mais idade, estariam sob risco, ficaram sob risco, por isso não participaram depois da votação, se retiraram. A presidência da Assembleia foi irredutível e colocou o projeto em votação. A deputada estadual do PT, Tainara Faria, nas suas redes sociais, relatou que o ambiente ficou infestado com uma repressão violenta contra o povo que estava se manifestando pelos seus direitos. Vamos ouvir. Eu participei da negociação para a soltura dos detidos, a gente acompanhou aqueles que estavam feridos também e a gente repudia completamente a ordem do presidente André do Prado, que fez com que a polícia tivesse uma ação violenta dentro da Alesp, que aí eu vou dizer para vocês. O plenário ficou infestado com bomba de gás lacrimogênio, spray de pimenta, uma repressão extremamente violenta contra o povo que estava ali manifestando pelos seus direitos, pelos direitos do povo do estado de São Paulo. A deputada Mônica Seixas, líder da bancada do PSOL, reforçou que seria um risco à saúde dos deputados, como Leci Brandão, o Eduardo Suplicy e a deputada Paula. Ela disse que foi um cerceamento da liberdade parlamentar. Ela disse isso em relação à conduta de André do Prado, o presidente da casa, em continuar a votação. E outros deputados também se pronunciaram. O Enio Tato, também do PT, explicou que depois da bancada da oposição sugerir a transferência da votação para outro dia, o presidente da Alesp, muito nervoso e abalado pela situação, entre aspas, não quis nem ouvir os deputados e deu prosseguimento à votação. Ele está percebendo o que aconteceu, o que a polícia fez contra a população. Grave. É muito grave. Mulheres, pessoas grávidas, pessoas doentes, pessoas com deficiência. Então ele está muito nervoso e não deixou nem a gente falar e nem sugerir encaminhamento no dia de hoje. Ele quer votar de qualquer jeito. Não concordou em transferir para terça-feira. Ou mesmo para amanhã, poderia ser para amanhã. Poderia até ser para amanhã, mas terça-feira ele pode ser. Já o deputado estadual Barba, do PT, descreveu como ficou o ambiente do plenário Juscelino Kubitschek depois da confusão. Eu fiquei lá dentro até o final e eu já sou treinado com isso. É insuportável, as condições totalmente insalubres. O prédio o Juscelino Kubitschek é um espaço ruim,
quando está normal, vocês imaginam que um gás de pimenta, gás lacrimogênio, né? Só não foi pior do que a reforma da Previdência, mas foi igual à reforma da Previdência, que jogaram bomba dentro da galeria e tiro de bala de borracha, que hoje não teve. Mas a violência da polícia foi a mesma e nós aqui vamos repudiar o tempo todo. O presidente quase nem queria ouvir a gente. Nós falamos, olha, você não tem acordo, então nós estamos informando da nossa posição, que vocês vão validar um processo sem oposição presente e sem deputados e deputadas sem condições de trabalho para exercer o seu direito de voto. Quem também esteve presente na sessão, enfim, presenciou toda essa situação foi a professora Bebel, deputada professora Bebel, a Maria Isabel de Azevedo Noronha, do PT, também segunda presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP. Ela esteve lá e ela condenou a violência policial contra os manifestantes. Ela chegou a se colocar na frente dos policiais para tentar conter o avanço da violência nas galerias da Assembleia. Mesmo na presença de Bebel, a truculência da polícia prosseguiu com as agressões aos manifestantes. Bom, reunida em São Paulo, nessa quinta-feira, a direção da CUT expressou por meio de nota seu posicionamento em relação à privatização aprovada pela base aliada de Tarcísio de Freitas, o governador do mercado. Na nota, a direção da CUT afirma que as consequências dessa apressada e nefasta privatização serão a população paulista, principalmente a parcela de baixa renda, sofrer com o aumento das tarifas e da precarização dos serviços. A CUT repudia não somente o processo de privatização da estatal, mas também a violência praticada contra os trabalhadores e trabalhadoras do setor durante a sessão dessa quarta-feira. A CUT São Paulo também repudiou a prisão das 5 pessoas e também em nota, manifestou repúdio à aprovação do projeto de privatização da Sabesp. Na nota, São Paulo afirma, além da brutalidade da PM ao atacar manifestantes e trabalhadores com gás e cacetetes, repudiamos igualmente a pressa e a falta de debate na aprovação do projeto de privatização da Sabesp pelo governador Tarcísio de Freitas. Bom, vale lembrar que Tarcísio de Freitas, lá no mês passado, em novembro, chegou a titubear em relação à privatização da Sabesp. Na verdade, ele foi pressionado, porque a população do estado de São Paulo viu que a privatização realmente representa, em termos de precarização de serviços. Todo mundo conhece já o caso, houve uma tempestade em São Paulo, caiu a energia elétrica e milhares de residências, ou seja, milhões de pessoas, ficaram sem energia elétrica, algumas por até 10 dias. E é resultado da privatização da energia elétrica, do serviço de energia elétrica em São Paulo, que hoje é de responsabilidade da Enel. No entanto, Tarcísio ainda assim continuou com seu projeto privatista e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o PL da privatização da Sabesp nessa quarta-feira. A oposição, como a gente já disse, vai entrar com ações, inclusive tentando anular essa sessão dessa quarta-feira, dados os fatos e também a maneira como se deu, de forma até considerada ilegal pela oposição, de não ter adiado a votação para outra data por causa do ambiente ter ficado realmente insalubre, impraticável, com o gás de pimenta da Polícia Militar. E agora a gente fala sobre uma outra nota, sobre um outro posicionamento, ou melhor, o posicionamento sobre um outro assunto da CUT e da CNT, a Confederação Nacional dos Químicos, a respeito da responsabilização da Braskem pelo crime ambiental em Maceió. Esse desastre que é iminente, em Maceió, em Alagoas, por causa do afundamento de uma mina de salgema da Braskem, já deixou desalojadas 60 mil pessoas em 5 bairros da capital lá de Alagoas, coloca luz ainda mais uma vez sobre a atuação de uma empresa privada que visa apenas o lucro em detrimento da população. Diante dessa situação catastrófica, a CUT e a Confederação Nacional do Ramo Químico, a CNQ, assinam uma nota conjunta em que se solidarizam com as vítimas e exigem a responsabilização integral da Braskem pelo crime ambiental e para que a Petrobras, segundo a maior acionista da empresa, assuma o controle majoritário da petroquímica. Para as entidades sindicais, as operações em setores estratégicos, como os em que atua a Braskem, precisam estar sob o controle majoritário do Estado com o intuito de que seja rompida a lógica do lucro a qualquer custo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.